Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 6 de janeiro, quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. O Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto lhe despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Entrou pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que viram e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz alguns elementos que podem nos ajudar muito para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Primeiramente, a imagem da barca, que significa a imagem da vida de cada um de nós, e esses ventos contrários que muitas vezes impedem que a barca possa se desenvolver com os seus remos para poder chegar até o seu objetivo. E Jesus, percebendo aquilo, vem caminhando sobre as águas para poder estar com os discípulos. Isso significa, meus irmãos e irmãs, muitas vezes também em nossa vida, quantos ventos contrários nós vivemos, quantas situações difíceis nós vivemos. Mas uma coisa é certa, como é bom se confiar no Senhor, colocar diante dele toda a nossa vida para que ele possa acalmar e, sobretudo, que ele possa nos dizer lá no fundo do nosso coração e nossa interioridade essas palavras que hoje ele disse no Evangelho: coragem, sou eu, não tenhas medo. E depois, um segundo elemento que a gente vê no Evangelho de hoje é que os discípulos, depois que Jesus saciou os 5.000 homens e mulheres, ali aquela multidão, a multiplicação dos pães, eles ficaram ainda sem entender naquela multiplicação. Tanto que lá no final do Evangelho de hoje se diz: os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Essa expressão é uma expressão que pode nos ajudar hoje também a fazer uma segunda reflexão. Quantas vezes diante dos sinais que Deus nos mostra, quantas vezes diante da sua presença, nosso coração pode estar endurecido a tal ponto de não sabermos reconhecer a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus, diante daquelas situações mais difíceis que nós vivemos em nossa vida. Portanto, esses dois elementos, meus irmãos e irmãs, possam nos ajudar a viver bem no dia de hoje. Ou seja, nós, diante das tempestades contrárias à nossa fé, possamos confiar sempre no Senhor, escutando essa expressão para o dia de hoje: não tenhas medo, sou eu. E para que dessa forma a gente possa ter o coração aberto para entender os sinais que Ele mostra na vida de cada um de nós. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.